Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando para a nossa terceira live da semana, falando sobre imagem pessoal, marketing. E entrando o Magali, nosso convidado entrou também. Deixa eu convidar ele aqui para. Oi, Magali. Oi, Nica. Boa noite, tudo bem? Oi, Líbera, Ricardo. Que bom te ver aqui, Nica, de novo. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Como Tudo estamos? ótimo, tudo ótimo. Então tá, vamos esperar um pouco. A Sabrina acabou de entrar, a Claro. Fernanda Girelli. Tomando um cafezinho. É isso aí. Vamos esperar um pouco o pessoal entrar para a gente já dar início. O Uns Ricardo. minutinhos. Boa noite, Ricardo. Vamos lá, pessoal. Oi, Sabrina. Os colegas do Aline, curso. os colegas que fizeram o curso contigo, Aline, boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal Claro, entrar. vamos esperar. E aí, tudo certo contigo? Tudo tranquilo, tudo certinho. E por aí? Tudo certo, né? Na quarentena. Na medida do possível. Vamos ver quem que Oi, entrou. Magali. Vamos lá, deixa eu ver quem mais O som entrou. tá legal, a imagem tá boa. Pra mim tá tudo certo, e contigo Perfeito. tá certo também? Também. Sim, Ó, sim, A perfeito. Mari entrou também. Esperar mais um pouquinho e a gente começa. Uhum. Eu vou contar como é que a gente se conheceu, né? Que bom ver vocês dois juntos, a Sabrina disse, né? Alex também entrou, tudo bem? Boa noite. Marcel Furlan. O meu primo. Beijo, Marcel. Boa noite, Kátia, tudo bem? Fabi, boa noite, tudo certo? Então tá, pessoal, eu vou começar a live, nossa terceira live da semana. Tivemos na segunda-feira o Daniel Correia, ontem a Cassiana Souza e hoje o Matheus Salvador, né? Que vamos falar um pouco sobre a imagem pessoal e profissional de um pai e profissional autônomo e como ele lida com isso, como ele está lidando com isso durante a pandemia. Queria aproveitar e pedir para as pessoas que estão entrando na nossa live, nos prestigiando, que mandem para os seus convidados, no aviãozinho aqui embaixo, nos seus convidados, nos seus amigos, para convidar para assistir a nossa live também. Para quem é pai, né, para os guris aí, Chama a mandar galera para aí. chama a galera aí, certo? Então, assim, como é que eu conheci o Matheus, né? Todas as lives eu estou iniciando, como que surgiu a oportunidade de fazer essa live. Como eu estou me reinventando, como eu comentei para vocês nas duas últimas lives, esse último mês foi um turbilhão de emoção, né, de situações diferentes, de se reinventar, de buscar coisas novas, e é isso que a gente está fazendo. E no ano passado eu ministro um curso de marketing pessoal e eu coloquei o cartaz na academia onde eu faço. E por coincidência, o Matheus faz academia no mesmo local. E a gente se via, se dava oi, mas a gente nunca tinha conversado. E daí a dona da academia, que inclusive, né, está aqui nos prestigiando, né, a Magali, da Vinhedos, então fazendo propaganda, viu, Magali? Mas depois a gente quer o royalties. E daí, então, na verdade, a gente ficou amigo ali, né, se conheceu, e ele foi fazer o curso então, de marketing pessoal comigo. E de lá para cá a gente tem trocado figurinhas, nos ajudado, né? Conversado muito Sim, sobre o que está sim. acontecendo. E aí, nesse meu se reinventar, eu convidei o Matheus, por sugestão da Sabrina, que foi uma pessoa também que fez o curso com o Que Matheus e legal. conheceu ele. Foi uma sugestão dela e eu achei bacana a sugestão e te fiz o convite. Então, Matheus, Legal, legal. primeiramente, boa noite. Né, obrigada por tu ter aceito o nosso convite, de ter feito, de estar fazendo essa live comigo. Eu queria que tu te Sim. apresentasse um pouco para as pessoas também. Então tá. Imagina, não precisa agradecer. É um prazer estar aqui contigo. E, bom, então eu sou o Matheus Salvador. Eu trabalho com fotografia, sou fotógrafo, né? Trabalhei por quase 12 anos na área de TI.
e pude aprender muita coisa, conheci bastante gente nessa área também, e só que depois de um tempo aquilo começou a não fazer mais sentido para mim, sabe? Então, eu achava aquilo tudo muito frio, assim, a gente trabalhava com máquinas, né, basicamente, e resolvendo problemas o dia inteiro, e isso acabou se tornando um pouco maçante para mim. Foi quando eu descobri a fotografia, descobri que eu poderia conhecer mais gente e poder registrar momentos legais, trabalhar com o sentimento das pessoas e momentos alegres, momentos felizes, né? Então, eu até costumo dizer que quando eu me apresento assim, eu sou fotógrafo, mas antes de mais nada, eu ajudo as pessoas a eternizarem momentos importantes, momentos felizes, né? Que eu acho que antes da fotografia, a gente tem relacionamentos, cria relacionamentos, e eu busco isso no meu trabalho, sabe? A gente se relacionar de uma forma bacana, conhecer um pouco mais das pessoas que a gente fotografa, então, mais ou menos por essa linha aí. Então, eu já trabalho agora há 2 anos, oficialmente, como fotógrafo, né? Larguei a minha carreira estável, né? E Se aventurou, me né? Se aventurei, arriscou. aham, exatamente. E aí estamos aí, conhecendo pessoas, registrando momentos, fotografando bastante. Então Tô tá. mais ou menos nessa linha aí. Então, para quem não conhece o Matheus, adiciona ele lá na rede dele, né, no Instagram dele, assim como os que estão aí por tua causa, me adicionem, que a gente vai ficar muito Segue feliz. nós. Pegue nós, porque na verdade a gente é relacionamento, né? A gente está É, aqui hoje em função do relacionamento, de trabalhar a imagem, que tu trabalha tanto eu quanto você, de formas diferentes, a gente acaba trabalhando imagem. E foi por isso sim, que a gente veio para cá e conversar sobre isso. Então, como é que sim. está sendo a tua experiência de pai, né? Porque normalmente o que é abordado muito por aí é a questão da mãe, né? De a mãe ficar em Uhum, casa e uhum. tal. E no teu caso, né? Eu quero que tu conte um pouquinho como é que é a tua história. Tua esposa precisa trabalhar fora, não teve como ficar em casa pela função dela, pelo trabalho onde ela trabalha, pelo local onde ela trabalha. E você que está Exato. cuidando da filha, né? Uhum, Então, você que é o pai em tempo integral e também tem exato. que ter o profissional. Então, como é que tu está lidando? Conta um pouco a tua experiência em relação a isso. Tá. Então, eu acho que primeiramente, assim, foi uma mudança nos virou do avesso, né? Então, a gente vinha numa linha de bastante trabalho e tava um ano muito promissor. E aí, de Para todo repente, mundo. ficamos sem chão, né? Mas tá sendo assim, no início foi mais difícil. Confesso que no início foi bem complicado. No ano passado eu já tinha ficado um tempo com ela também em casa, por outros motivos. E normalmente eu que faço esse meio campo assim de ficar com ela quando precisa, né? Uhum. Primeiro porque por ter essa certa liberdade, por ser autônomo, então eu consigo trabalhar em outros horários, né? Fazer esses ajustes na minha rotina. Mas agora foi bem diferente, porque parou a escolinha, parou tudo, né? Como todos sabem. E aí a gente está numa rotina que é 24 horas com a criança, sabe? Então é uma criança com um pouco menos de 2 anos e ela demanda muita atenção, demanda estar sempre ali junto, brincando, inventando alguma coisa. Então as primeiras semanas a gente sentiu bastante ela também por estar afastada da rotina de escolinha, já estava acostumada com tudo aquilo, né? E foi meio que uma quebra assim de paradigma, né? Porque aí a gente teve que começar a se reinventar, se redescobrir, né? Porque tá o dia inteiro ali, às vezes o dia não passa, tem atividades E tem as para atividades inventar. dela e as tuas atividades, porque a criança ela não dorme o tempo todo, principalmente ela que está numa É, idade ativa. Então, exatamente. tu precisa estar responsável com ela, né, preocupado com ela, mas tu precisa também cumprir o trabalho que tu tinha, porque tu tinha trabalhos em Sim. andamento, tu tinha coisas, e como é que tu lidou, né, com tudo isso?
E aí, assim, antes de tudo isso, eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de rotinas, né? Então, tem algumas coisas, assim, que eu sigo meio que religiosamente. Virginiano, né? É, Metódico. eu sou um pouco aficionado, assim, por rotina, sabe? Então, tem uma série de coisas que eu fazia antes que, tipo, acabou, sabe? Muitas coisas eu tive que abrir mão e fui percebendo isso ao longo desses 2 meses, né? Então, acho que o primeiro momento, assim, é aquele choque que a gente tem de não aceitar, sabe? Acaba rejeitando aquela situação, fica bravo, fica estressado, mas foi passando um pouco isso, sabe? Então, hoje eu tenho trabalhado em horários um pouco alternativos. Claro que minha demanda de trabalho reduziu bastante também, né? Então, todos os eventos ou foram cancelados ou transferidos Adiado. mais para o fim do ano, né? E aí eu tenho feito isso, eu tenho trabalhado um pouco mais de manhã, assim, que é o horário que ela dorme, tem o sono mais pesado, assim, vai até umas 10h30, às vezes 11 horas da manhã, sabe? Ah, tu ganha amanhã praticamente quando ela dá. E aí, tipo, eu curto acordar cedo, então tem dias que eu acordo madrugo, sabe? E aí consigo fazer essas coisas de manhã, assim, para não ficar totalmente com o trabalho parado, né? Sem movimentar, sem pelo menos postar algumas fotos e ir gerenciando essas questões aí. Então acho que agora a gente está num período mais adaptado, né? 2 meses já em casa. Estamos mais adaptados, assim. Tem dias que, claro, com certeza não é fácil. Tem dias que eu não consigo fazer nada, assim, profissionalmente, sabe? Porque realmente ela demanda muita atenção, então tem horas que tu para na frente do computador para trabalhar um pouco, ela já tá ali pedindo colo, pedindo para brincar, e aí Lembra, fecha o notebook, vai, sabe, esquece, assim, absorve, vida lembra que segue. aquele dia que a gente conversou, né, pra eu te convidar, a gente começou conversando e ela veio parar no teu Isso. colo e tu É, teve que administrar a conversa junto com ela no colo, né? exato. Então, ó, o Daniel Passarella, que fez o curso contigo, escreveu: Meu filho tem 8 anos, sempre a 1.000 por hora. Pensem no Sim. desespero às vezes. É. Só que, tipo, É, pode falar. desculpa, no meu caso, como ela é muito pequena ainda, tipo, tu não pode desligar muito, assim, né? Tem que ficar meio de olho, porque daqui a pouco tá dentro dos armários, tá puxando as panelas pra fora, subindo escada, e aí é um risco de acidente, né? E aí tem que ficar de olho mesmo, né? Porque Tem que ficar de olho. o de 8 anos, provavelmente, ele, assim, se tu diz assim, faz isso, ele vai ficar. Não que ele vai ficar o tempo todo ali, mas a Sim, gente tem um controle obviamente, não. maior, né? Sim, E sim. para ti, a figura do pai é importante nesses tempos de crise? Como é que tu enxerga, assim, tu, os teus amigos, as pessoas que tu conhece, do teu convívio, assim, a figura do pai nessa crise se evidenciou, enfim, buscou alguma coisa, assim, diferenciada a figura do pai, né? A mãe a gente sabe que está sempre Sim, presente, sim. mas a gente sabe que a figura do pai, não hoje, né? Mas ela tem melhorado, assim, a participação dos pais muito do que já foi um dia, né? Não que não tenham Com pais certeza. participativos, né? Então, assim, como é que administrar essa figura, a imagem do pai nesses tempos de crise? Esse é um assunto um pouco polêmico, né? Porque, Por isso eu infelizmente, quis trazer. infelizmente, assim, eu acho que ainda a gente vive numa sociedade muito machista, sabe? Normalmente, quem tem que abrir mão de carreira, de trabalho é a mulher, né? E como tu disse, tem mudado bastante. Eu acho que a gente está num novo momento aí que os pais estão cada vez mais participativos. E eu acho que é super importante, sabe? Porque não só agora em quarentena ou em crises, né? Mas num contexto geral, assim, eu acho fundamental porque a gente tem que ajudar, sabe? Eu costumo dizer assim que nós homens a gente nunca vai saber o que é gestar uma criança, amamentar ou parir, né?
Então, mas existem outras formas dos pais se conectarem com crianças. Então, eu falo bastante disso, gosto de escrever sobre isso, sobre paternidade, e está muito alinhado ao tipo de fotografia que eu faço. Eu acabo trazendo isso para o meu trabalho também, né? Então, desde sempre, assim, os primeiros banhos da Manu fui eu quem eu quis dar, assim, sabe? Quis participar, acordar de madrugada, pegar ela, dar pra mãe. Então, todos esses momentos, troca de fralda infinitas, né? Então, eu acho que esses momentos, assim, que o pai consegue se conectar com o filho, né? E eu acho, penso que é muito importante e quando a gente faz trabalhos de família, que fotografa a família, assim, numa linha um pouco mais documental, eu tenho um trabalho que a gente procura retratar um pouco do cotidiano das famílias, então faz alguns ensaios dentro de casa, dentro do ambiente deles, sabe? E eu acho o máximo, assim, quando o pai vai dar o banho, assume a responsabilidade de fato e se envolve naquilo, né? Porque, na verdade, é histórico, né? Era a mãe que ficava em casa, era a mãe que procriava as crianças, que criava as crianças. Não, o pai era que saía para É o ganhar o sustentador, dinheiro. né? Então, assim, hoje, o teu papel, por isso que eu também quis te convidar, que é o contrário, não que tu não sustente a casa também, né? Sim, Mas, sim, sim. assim, mas hoje quem sai para trabalhar é a tua esposa e você que fica com ela fazendo, porque a mulher também tem muitas que o marido sai durante o dia e tem trabalhos que são aleatórios, que podem trocar os horários, enfim, né? Então, Sim, hoje sim. o convite também partiu para mostrar que existem pessoas assim como tu, né, homens como tu, que têm o caminho inverso do que normalmente acontece, né? Uhum. Tu também é o dono de casa, né? Que Sim, todo sim. mundo fala. Então, assim, tu também assumiu o papel de ser o dono de casa, quando tu tá com ela em casa. Né? A Libera escreveu assim, o meu também tem 8 anos e com as aulas online, muitas tarefas e energia para gastar. Então, Que para bom. quem tem... Porque quem tem os filhos aí sabe muito bem que essas aulas online estão enlouquecendo as mães, principalmente, que as que estão em casa, né? Mas que as que acompanham mais os filhos nesse sentido, né? Sim, sim. Então, tu assumiu o papel, né, voltando ao dono de casa, e isso é importante para a imagem do homem. Por que eu quis trazer esse assunto, né? Porque a gente está evidenciando tanto, né, o empoderamento feminino e tal, né? Claro. Mas eu acredito que eu acho que a gente tem que lutar pela igualdade, nada de um mais, um outro menos, sabe? Essa é a minha Sim, opinião. com Então, certeza. e de trazer a imagem, por que eu te convidei? Justamente para evidenciar a imagem do pai, do dono de casa hoje e também profissional. Né? É nesse Sim. sentido que eu quis te convidar e para tu trazer a tua experiência, né? De como tu vive isso com a tua esposa também, né? De como vocês, de que forma vocês fizeram esse acerto, né? De como vocês chegaram à conclusão, claro, dentro dos limites, né? Não vai ficar contando os, Não, claro. né? Mas assim, para poder dizer assim, para quem está escutando dizer, não, isso é possível, né? E não é Sim, longe de sim. mim, né? Total. É. É aqui no Colina Sorriso. Na verdade, assim, tem dois aspectos, né? O primeiro, porque eu tenho essa flexibilidade de horários, então, meio por conveniência, acabo ficando quando precisa, e ela precisa trabalhar fora, né? Não tem, pela função e o local que ela trabalha, não parou. Não permite? Não permite, então a gente acabou sempre funciona desse formato, sabe? Quando precisa eu fico, acabo ficando, trabalho em horários alternativos, aí eu consigo me virar de outras formas, né? Com exceção quando tem eventos e alguma coisa assim, que aí, né, a gente se acerta dessa forma. Mas eu acho que assim, não só na questão de ficar e cuidar, sabe? Eu acho que o homem dentro de casa pode desempenhar muitas outras funções para ajudar a mulher que não só cuidar do filho, né? Então, nesse ponto a gente sempre se dividiu tarefas e ajuda sempre que possível.
E aquela coisa, ela chega em casa e tem mais 1000 coisas para fazer também, né? Não chega e vai descansar, né? Porque Tá tudo sempre pronto, já tem. tá pronta, né? Tudo certo. E assim, mas pra ti. Ah, desculpa, pode continuar. Não, não. Porque sempre tem, sabe? Com uma criança, por mais que tu passe o dia limpando, varrendo, lavando, sempre tem alguma coisa que tu não consegue dar volta e fica para trás, né? Então, acho Tá. que nesse aspecto, assim, nos se ajudar nessa questão de cuidar da casa, cuidar dos filhos, independente se tá fora trabalhando ou não, tem que se revezar, tem que ajudar, né? E tu, assim, tu como homem, né? Que tu mesmo falou que no começo da live que o mundo é muito machista. Pra ti foi tranquilo assumir isso, aceitar isso, a tua rotina, a forma de trabalho que tu convive hoje? Porque antes, quando tu não era profissional liberal, tu também desempenhava esse papel, né? Sim, sim. Nós tivemos filho quando eu ainda estava trabalhando em empresa, né? Então, da mesma forma, antes da Manu nascer também, sempre foi muito tranquilo essa questão de ajudar e fazer tarefas domésticas, que eu acho que não existe mal nenhum nisso, sabe? Não é uma coisa agradável, mas, Mas pra mulher também não é agradável, mas tem que fazer, né? mas é preciso, né? É, com certeza. Então, falando um pouquinho assim de como a gente faz, a gente costuma meio que se dividir as tarefas, sabe? Ah, tu lava roupa, eu cuido da roupa, tu cuida da casa, amanhã troca, né? Vai se ajudando meio a meio, não tem essa de eu não vou fazer. E pra ti foi tranquilo. Super, super. Mas eu acho que isso também vem da criação, talvez a tua criação, né? Pode Te ser, permitiu uma aceitação maior, né? Em sim, relação a isso. pode ser que sim. E até por ser pai de menina também, né? Então, tipo, eu A preciso dar um menina ajuda. exemplo. Porque só para menina não tem que dar o exemplo? Tem, com certeza, mas eu digo por ser menina, por ela entender que ela precisa o dia que ela for, né? Enfim, o dia que ela for ter algum relacionamento e saber cobrar isso também, sabe? Se. Ah, é muito bom. Tu vai estar É, ensinando a mostrar não só que a mãe tem que fazer, mas que o pai tem. exato, E se o exato. namorado dela tiver que fazer, ele vai ter, se Vai ela ter tiver que um namorado, fazer, ele vai ter que fazer. com certeza. Em relação à tua profissão, que cuidados que tu teve e que ações que tu teve, que atitudes que tu teve na quarentena para poder cuidar da tua imagem, né? Em relação Sim, a isso. A Sabrina está dizendo que tu é exemplo. Entrou obrigado, agora a Sabrina. Renata, tá, a minha cunhada entrou, a Aline, a Flávia, Vini Batistella, Josué, a Jaque Vieira, a Andréia Marcon, a Marli. Tem que dar boa noite para essas pessoas que as pessoas gostam. E ontem eu já levei mijada que eu não falei o Não nome deu das boi. pessoas. Não dei oi, então vou ter que dar oi para todo mundo aqui. O Olá, gente, Jones, olá. a Tamires. Olha aqui, ó, parabéns, Matheus, por ter esse pensamento moderno. A minha outra cunhada entrou agora, a Vanessa. Né? Então, assim, boa noite, pessoal, para todo mundo. E continuando, então, o assunto, né, Matheus? Uhum. Então, quais foram os cuidados que tu teve ou que tu toma, que tu está tomando em relação aos teus clientes nessa quarentena? Tá. Primeiro, num primeiro momento, assim, foi um pouco mais difícil, sabe? Que nem eu tinha falado antes, tu aceitar, né, todas essas coisas que aconteceram e ver o teu negócio meio que indo, Até, não digo indo por água abaixo, mas, sabe, tu vinha num ritmo e aí foi tu quebrado, né? a gente estava numa crescente, né? E esse ano, para todo mundo, hoje eu falei, tive duas reuniões grandes hoje, e o pessoal está dizendo, o 2020 ia bombar, estava bombando, tava para acontecer, e aí veio essa coisa toda e acabou com as expectativas de todo mundo, né? É. Então, tipo, as primeiras semanas para mim foi um pouco complicado de continuar na atividade, assim, achar alguma forma de continuar mostrando o meu trabalho e atendendo as pessoas, enfim, né? Demonstrar que eu estava ali, né?
Então, nos primeiros dias foi um pouco mais difícil. Mas hoje, como tu falou no início também, a gente está se reinventando e eu sempre fui muito do tete a tete, assim, sabe? O online para mim, apesar do meu negócio exigir que eu esteja sempre online e postando fotos, é a nossa vitrine, né? Para mim também foi um paradigma assim a ser quebrado e começar a produzir um pouco de conteúdo, sabe? Mostrar, mas a minha maior preocupação assim foi mostrar agora que tá tudo bem, que eu tô aqui, que o meu negócio não morreu, sabe? Até eu tava falando com um amigo meu hoje de tarde que também é autônomo e também teve bastante prejuízo, assim, tá tendo bastante prejuízo nesse sentido de não ter clientes nesse momento. E ele também adotou algumas estratégias de mandar vídeo para os clientes dele, incentivar essa questão, sabe? Porque eu acho que é importante a gente transparecer, mostrar que a gente está aqui, que houve um planejamento, que a gente não vai simplesmente morrer e não aparecer mais, né? Então, essa é a maior preocupação que eu tenho, assim, de realmente mostrar para as pessoas que quando tudo isso passar, eu vou estar disponível para atender da melhor forma possível. E tenho feito algumas coisas, algumas estratégias para gerar conteúdo, falar um pouco sobre fotografia. Então, eu estou gravando vídeos, estou escrevendo artigos, revisitando alguns trabalhos do ano passado, sabe? Uhum. Para a gente continuar movimentando e as pessoas não esquecerem que a gente existe. Eu acho que a principal coisa que a gente pode fazer agora é isso, né? E manter o contato, buscar as Manter pessoas, né? contato, exato. Retomar alguns contatos que estavam esquecidos ou Sim, passou muito tempo, né? Então, assim, a gente tem que usar artimanhas para que a gente possa estar claro, presente na vida das pessoas. A live é uma dessas coisas, é né? uma dessas Então, é ferramentas. uma dessas ferramentas. A Daniela entrou agora, Andréa Pinto, Giovanni Tavares, enfim, a Daniela já pode pedir música no Fantástico, porque ela está na terceira Compareceu nas live. três. Ela Ai. compareceu nas três. A Marcon também, eu não posso falar isso, porque a Marcon também compareceu, a Giovanni também compareceu. Então, mas a Daniela tem participado bastante. Para quem ela não me conhecia, eu achei bacana da parte dela. Então, Sim, assim, a gente tem que estar se evidenciando, né? Tem que estar sim, sim. buscando trabalhar a imagem. E tu que trabalha com imagem das pessoas, Fernanda Rossi, deixa eu só ver o que falaram aqui. E entrou um monte de gente agora, Adriano, a Cássia entrou de ontem, e aí, né, Andy, bem que tu fala sempre. O que eu falo sempre, Daniel? E qual a dica para quem ia abrir um negócio próprio? Olha aqui, ó. Vamos lá, uma Essa é pergunta da minha. interessante Peraí, também. vamos lá. Mai Mussoi, minha cunhada. E qual a dica para quem ia abrir um negócio próprio bem na semana que o mundo parou? E aí? Eu penso que é uma ótima oportunidade de fazer as coisas com calma, sabe? Eu não sei qual que é o tipo de negócio ou qual que é a situação atual dela agora. Se ela está saindo de um CLT daqui a pouco, né? Não, Mas ela tá, só para te, ela tem uma loja de artigos infantis, né? Então, resumidamente é isso uhum, para criança, entendeu? E ela saiu de um negócio que era só dela e ela foi para ah, uma sociedade e ela estava abrindo bem naquela semana. putz, Então, é, e naquela semana ela ia inaugurar e, enfim, não inaugurou. Só deixa antes de tu responder, a Nica disse eu também, o Daniel disse eu compareci. A Nica também, verdade, Nica, desculpa. E tem várias pessoas que vão ter que pedir música no Fantástico. a Daniela E, tá com ciúmes. o Daniel também, eu também compareci. A Paula também, meu Deus, não devia ter falado. Deixa eu ver. Para eu estar. Ah, tá. O Daniel disse assim que eu sempre falo que a gente tem que estar nas redes sociais, a gente tem que estar sendo visto, o nosso negócio tem que estar sendo visto, né? E Sim, daí eu falo isso para ele e para qualquer pessoa. Hoje de tarde eu falei também para uma pessoa que é pessoa física e que ela precisa ter
né, o seu perfil no Instagram. Eu não tenho, mas ela tem que ser vista. Neuza, manda beijo para mim também. Beijo, Neuza! Né? Então, assim, a gente tem que ser visto e a gente tem que estar em contato com outras pessoas. A gente tem que buscar as pessoas, buscar informação, né? Então, a gente tem que estar aberto, porque é vender a nossa imagem, né? Deixa eu só... Sim. Eu também me atrapalhei, mas compareci. Ela se atrapalhou no primeiro dia. Por quê? Porque não usava muito usava muito V-Lives. Então, a gente está ainda se adaptando. Sim, quando eu convidei o Matheus também ficou meio assim, porque a primeira live dele, para mim, é a quarta, né? Mas como convidada, eu fui a primeira, assim como tu está sendo agora. Sim. E aí eu me arrisquei a fazer. Quem sabe daqui a um tempo tu também está me convidando para fazer uma live. Exato. A Renata falou, do início pode ser um balde de água fria, mas com calma, replanejamento e criatividade tocamos os negócios. Exatamente. É bem isso, acho que a gente tem que ter, e assim, usar as redes sociais da melhor forma possível para chegar a pessoas que a gente não sabe que conhecem a gente, não sabe que conhecem o nosso produto. Por exemplo, o produto do Matheus, a gente tem vários fotógrafos muito bacanas na cidade, na região, mas assim, quando a gente conheceu, a gente até comentou, eu e as gurias, do trabalho diferenciado que tu tem. É um olhar sobre aquilo que parece que tu captou mesmo o momento da alegria, assim, é bacana. Para quem não conhece o trabalho do Matheus, entra lá na rede social dele e verifica como é bacana, né? Então, eu quero que tu responda a pergunta da Mayara, né? Como é que ela se reinventa, que eu te cortei no meio. Não, tranquilo. O massa da live é isso, né? A gente vai indo para um lado, volta, é um bate-papo, né? Então... na verdade, tanto é que eu coloquei que é bate-papo, né? Exatamente. Acho que essa é a ideia e seguimos assim, super tranquilo. Então, eu acredito que para todo mundo foi um choque isso, né? Para quem já tinha negócios há mais tempo, também está sofrendo da mesma forma. E é um momento de investir no online, nas mídias digitais. Eu acredito que a gente está tendo um aceleramento aí exponencial, assim, falando agora do meu lado tecnológico, né? Existem pesquisas que estão falando que a gente está num aceleramento de 20 anos, assim, do online, sabe? Das coisas, da forma como estão caminhando. Porque veio para ficar. Então, pode ver que tem muitas empresas que estão adotando videoconferências e home office, que era uma coisa até então que não se falava muito aqui, né? Então, eu acredito que um planejamento para trabalhar de forma online, mostrar o produto, criar stories, mostrar os bastidores, tem uma série de coisas que dá para fazer para começar a divulgar, sabe? Começar a captar esse público. E eu acredito muito em parceria também, né, Matheus? Parcerias, com certeza. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar hoje, a gente tem que se ajudar, né? Então, assim, como eu gosto do trabalho, tu gosta do meu, a gente tem que agregar isso, porque a gente tem que tomar os bons, né? Então, é o que eu penso. Então, a gente tem que se ajudar a divulgar o trabalho do outro, a buscar o trabalho do outro. Então, um dos motivos também de ter te convidado claro, tu fez o curso comigo, né? Depois tu vai falar sobre isso. Mas, assim, tu fez o curso, a gente se conheceu, a gente buscou, teve afinidade, tu é trabalhador liberal, eu também. Então, sim, assim, autônomo. Então, a gente tem que buscar se ajudar, né? Assim como a gente pode ajudar tem vários empreendedores aqui na live que a gente pode estar fazendo parceria. Por exemplo, tu não conheceu a Cássia, mas tu pode conhecer ela e daí acabar fazendo uma parceria. Aí tu não conheceu a Brigadeiro e assim por diante, né? A gente pode, com certeza, estar fazendo parcerias. Eu acho que um dos intuitos da quarentena, para quem ainda não despertou, é a união, né? Claro que nem todo mundo está pensando desta forma, mas daí aí é de cada um. O Daniel escreveu.
essa parte de um ajudar o outro é extremamente Extremamente importante. importante. Demais, demais. Tu sabe que eu tenho, por costume, assim, todos os lugares que eu vou fotografar eventos, que eu faço alguma formatura ou algum casamento, e a gente trabalha com equipes, né? Então tem equipe de cerimonial, tem o DJ, tem, enfim, o local, a casa. Eu tenho por costume sempre revisitar esses lugares ou essas pessoas e entregar algum material que possa ajudar eles a vender um pouco mais daquilo, sabe? Então, ou um álbum, um porta-retrato, alguma coisa assim, para eles terem lá e poder mostrar o trabalho deles. Então, fotografa só a decoração, entrega um álbum para a decoradora, para ela ter esse material. Então, é uma forma que eu ajudo eles a divulgar o material deles e indiretamente eles já estão me divulgando também, Divulgando né? o teu também. Então, voltando um pouquinho ali para a pergunta dela, falando de mim, assim, se fosse eu investiria muito, muito, muito em online agora, mostrar o produto dela, bastidores, que nem eu falei, eu acho que os stories, assim, hoje está muito em alta, lives, enfim, se ela tiver como fazer isso com alguns parceiros da rede, né? Eu falei para ela ontem É, fazer live. e parceria, sabe? Eu acho que agora é o momento de plantar, não adianta, né? A gente não vai passar assim de uma hora para outra e vai brotar trabalho, né? Infelizmente a realidade é essa, é o momento de plantar para depois E, colher lá na frente. e buscar oportunidades. Ela está dizendo para ti assim, a Sonhari também topa essa parceria. Então, a Sonhari Aí, é ó, a empresa bora? dela. Bora, né? Bora? E assim, ó, para falar da imagem, que é o que a gente está falando a semana toda, quando tu vai Uhum. fotografar, quando tu está no teu trabalho, né, o que te chama mais atenção? O que é relevante para ti em relação à imagem das pessoas? O que te chama atenção nas pessoas quando tu vai fotografar? Né, quando tu vai trabalhar a imagem das pessoas? Tu diz no caso dos clientes. Dos teus clientes, assim, o que te chama atenção em relação às pessoas, à imagem, porque tu focaliza, desculpa, tu eterniza uma imagem, Uhum. né? Sim, E o que sim. te chama atenção para tu eternizar essa imagem? Bom, vamos lá. Tem duas linhas assim que a gente trabalha mais fortes, né? Que é os eventos, formaturas e casamentos, famílias, que é basicamente meu nicho assim que eu sou apaixonado por fazer, né? E agora também está surgindo a parte dos retratos profissionais, está tendo bastante essa procura. Então, falando um pouco da parte de eventos, é mais fácil fotografar porque as coisas estão acontecendo, né? E quando tu faz um ensaio, tu acaba dirigindo, apesar do meu formato ser um pouco mais descontraído, assim, um pouco mais leve, eu não gosto de fazer muita direção, mas tu precisa instigar as pessoas a terem alguma reação, né? Então, o que eu busco fotografar momentos verdadeiros. Eu sempre falo isso, sabe? Eu tento, na minha fotografia, entregar um momento verdadeiro e principalmente que conte alguma história daquelas pessoas, sabe? Trazer um pouco da essência deles, de quem eles são, o momento que eles estão vivendo. Eu acho que isso é muito importante, a gente cravar um momento, sabe? Na história deles, assim, e da forma mais espontânea possível, da forma mais verdadeira, sabe? Para quando eles forem revisitar esse trabalho e verem essas fotos, eles vão dizer, bah, olha, era assim, né? Era assim que eu Olha, estava me sentindo naquele é, momento, né? exato, exato. Porque mas, agora faça um casal apaixonado. É, aí que Então, tá. E tipo, quando tu tu tem que vai estar fazer apaixonado mesmo, né? isso. E aí, tipo, que nem eu falei, quando é evento, é bem mais fácil porque as coisas já estão acontecendo, eu não preciso interferir, eu só preciso A, estar atento ao momento certo de clicar, né? a emoção, né? A emoção tá acontecendo. É, Vai acontecer o noivado, aí vai estar acontecendo a emoção natural do momento. Mas quando exato. é um trabalho que não é de evento, fica mais complicado, né?
É mais complicado, mas tipo, tu pega um casal, eu gosto sempre de conversar um pouco antes com eles, independente do trabalho que for, sabe? Eu valorizo muito essa troca de ideia um pouco antes e sempre falo para as pessoas que antes de me contratarem, eles têm que gostar um pouco de mim, de se identificar com as coisas que eu gosto, sabe? E principalmente gostar das fotos, assim, do trabalho, do estilo do trabalho, né? Porque que nem tu falou antes, fotógrafo bom tem a roda, assim, sabe? Caxias é um mercado que tem muito profissional bom, muito, muito, muito. Então, qualquer um que tu Exato. pegar vai ter uma foto legal, uma foto esteticamente bonita, uma luz legal, sabe? Mas é isso que eu procuro trazer para o meu trabalho, assim, captar esses momentos verdadeiros, entender um pouco de quem são essas pessoas, que nem tu falou, não adianta dizer faz uma pose de apaixonado se não é a vibe deles, né? Então, daqui a pouco E eles aí tu gostam vai. de fazer outra coisa, de, sei lá, se beliscar. Então, né? Cada Cada pessoa, um, né? cada um tem seu estilo, seu jeito de tratar e é A Sabrina, isso. a Sabrina escreveu: trabalho com alma, amor transparece no teu trabalho. E a Maiara disse: obrigado, Matheus, estou no caminho. É isso aí, Então, Maiana. Segue firme que o logo que vai vai dar? passar. Matheus, tu tens um outro. Peraí, o Daniel Passarela. Matheus, tu tens um olhar. Só um pouquinho, ela foge daqui. Matheus, tu Eu, tens pra mim, foge, eu não consigo ver mais. tu tem um outro olhar justamente por ser fotógrafo. É um olhar diferenciado da maioria das pessoas, porque tu se preocupa com os detalhes. O que mais te chama a atenção quando tu chega em algum lugar, seja um restaurante ou uma loja. Tu Isso vai entendeu? muito eu acho que sim. Eu não sei se ele diz, por exemplo, se ele fosse me contratar ou se fosse no dia a dia, por exemplo, né? Mas tens um olhar diferenciado, um olhar da maioria das pessoas, porque tu se preocupa com os detalhes, que é o teu dia a dia. Acho que ele está te perguntando o que mais chama atenção no dia a dia, porque pelo teu olhar diferenciado. Pela Sim. tua profissão ele quer dizer isso. Então, o que mais te chama atenção quando tu chega em algum lugar? Num É, restaurante ou numa loja? essa questão do olhar é muito treino, né? É prática, não adianta. Isso a gente vai desenvolvendo, né? Vai aperfeiçoando. E eu acho que trago isso também porque quando eu vou fazer os trabalhos de evento, que a gente faz todas as fotos de decoração e coisa, a gente tem que olhar os detalhes porque isso também faz parte da história dessas pessoas, né? Tipo, se eles Ele te diz, colocaram uma determinada decoração lá, é porque eles gostaram daquilo. Então a gente acaba treinando e observando isso de uma forma diferente. o que ele quis dizer é assim, que como tu tem esse olhar apurado, quando tu vai numa loja, num restaurante, como cliente, ele escreveu, no dia a dia, o que que te chama atenção nesses locais? Ah, falando assim, muito Como que pessoal, organização, sabe? organização. É, tipo, organização, as coisas estarem esteticamente bonitas, assim, principalmente isso, sabe? Não ter, sei lá, fio aparecendo, coisas grotescas assim, sabe? Sujeira, barata, É, rato, assim mas por diante. eu acho que eu entendi a questão dele, mas isso tu sabe que no meu dia a dia, assim, eu não costumo ser tão noiado, assim, observar tanto isso, né? É Eu já mais sou quando eu bem tô. pentelha. Eu para mim, eu observo muito e gosto muito de um bom atendimento. Isso para mim não tem coisa que salve, sabe? Um bom atendimento, ele, por exemplo, num restaurante, se a comida não tá tão legal naquele dia e eu fui bem atendido, é possivelmente que eu volte. Agora, se a comida é excelente, o lugar é limpo, luzes bonitas, mil maravilhas e fui mal atendido, tipo, eu Não, não eu concordo. volto. Concordo até porque eu trabalho com atendimento também, né? Um dos meus treinamentos é de atendimento. Mas eu sou muito pentelha, porque eu já tenho radar para as coisas, sabe? Eu entro num lugar, Sim, sim, sim.
Então, assim, claro que o atendimento, ele é sobrenatural, né? Então, assim, Sim. ele que vai dizer se o lugar é bom ou não. Eu já fui em lugares muito bonitos aqui em Caxias, né, falando disso, e daqui de Caxias, dos restaurantes, dos locais, lojas, enfim, e que era muito bonito o ambiente, mas o atendimento não era péssimo. E o que a Cássia falou, nas redes sociais é tudo muito bonito, quando tu chega no lugar, não é aquilo que tu tá vendendo nas redes sociais. Tu tem que ter aquilo que tu vende, né? A foto pode ser do ângulo bonito, que a gente tem que dar uma pergunta sobre o ângulo, mas tem que ser daquele lugar. Se tu tirou uma foto daquela cadeira, aquela cadeira tem que estar ali. Não é uma cadeira existe, né? aleatória, entendeu? Tu tem que vender a imagem que tu vai vender nas redes sociais, é a imagem que tem que estar lá junto com um bom atendimento. Alguém falou ali, eu não consegui ver quem, sobre organização e calma, né? Eu não vi, é que eu tô com uma pergunta aqui na frente, peraí. Peraí. Nossa, quanta gente, só um pouquinho. Pergunto porque quem está dentro, às vezes não enxerga. Sim, ele estava perguntando isso porque quem está dentro não enxerga, normalmente, né? William, apareceu? Tudo bem, meu irmão também? Aí a Nica disse, porque tu é virginiano, né? Meu irmão que entrou agora também é virginiano. Essa sensibilidade de captar faz toda a diferença. Os detalhes importam, sim. Isso é o que diferencia os profissionais, a Andréia Marcon falou. A Daniela falou, realmente, a organização e calma me chamam a atenção. Eu ia falar sobre isso porque é uma preocupação minha também quando a gente faz eventos e festas, assim, que a forma como tu se apresenta e se comporta durante o evento, né? Eu acho que calma transparece muito que tu sabe o que tu tá fazendo. Então, independente do negócio que tu tem, se tu é organizado, meio que por consequência tu vai ser calmo, tu vai estar tranquilo naquilo que tu tá fazendo, né? Eu achei bem pertinente a observação dela. E o Eduardo, que é do ramo da fotografia também, acho que deve ser seu amigo. Colega, parceiro, amigo, brotherzão. Aquela famosa, menos é mais, se aplica para muitas situações destas. Sim, com certeza. Deixa eu ver quem mais falou. A Dani falou, fui eu que falei. Show, tal. Deixa eu ver quem mais. Tinha uma outra pergunta aqui, deixa eu só voltar um pouquinho, ver se eu consigo voltar. Que eu também estou aqui, né, na terceira, mas ainda tô pegando o negócio, né? Nica, tu é virginiana, por acaso, também? Deixa eu ver, que ela falou que tu é... Tá, vamos lá, aqui. Era as perguntas da Fabiane. Alguma dica de fotos para publicação de produtos nas redes sociais? Qual é o melhor cenário ou ângulo para encantar os olhos dos clientes? Boa pergunta. Depende do produto. Sabe do que... Não, esse aqui eu não Fala sei. Aí qual que é o produto para nós, só para te dar uma... Produto. Vê se ela tá ali. Não, ela disse... Qual é a idade da tua baby? Ela tem 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, está respondido. Também é muito importante conhecer sobre o assunto e ou produto que você está vendendo. Não adianta ser bem apresentável e não conhecer o produto. Sabe, com certeza. Fosse tua aluna, Andy, a gente está perguntando qual que é o teu ramo, que ramo que tu está trabalhando agora, porque ela mudou de cidade, eu não sei qual que é o ramo dela agora, atual. Ramo de bazar em geral, ela está falando. Bazar em geral. Tem 2 formas que tu pode fazer isso, né? Que nem o Eduardo falou, menos é mais, sempre. Então, daqui a pouco, se tu vai querer evidenciar o teu produto num fundo branco, bem clean, uma luz também, sim, super fácil de fazer. Daqui a pouco, se tu precisar, eu posso te dar umas dicas aí no direct, enfim, me chama offline ali depois da live aí que a gente conversa. Mas, ou tu pode casar isso com alguma decoração que tu tenha, sabe? Mostrar
como isso ficaria na casa do cliente, ou como o cliente pode usar isso no seu dia a dia. Então, existem esses dois formatos, sabe? Do produto, daquela fotinho do produto num fundo branco, para evidenciar as características do produto, ou tu pode trazer isso para um estilo lifestyle, digamos assim, como tu usaria isso, sabe? São essas Legal. duas linhas assim que eu vejo que daria para trabalhar isso. Hoje em Eu dia, acredito muito desculpa te interromper, eu acredito muito no não, menos é mais. é, mas sabe que é uma tendência muito forte hoje na fotografia de produtos assim, tu mostrar a aplicação disso, o uso, sabe? Ah, Então, por legal. exemplo, tenho uma caneca aqui, sabe? Em vez de eu fazer a foto da caneca, só ela, daqui a pouco faz a pessoa na janela tomando um chá, sabe? Ambienta, assim, contextualiza como ela poderia usar Ah, isso. que bacana isso aí. É bem Trabalhando legal. não só a imagem do produto, mas onde ele pode É, ser utilizado. porque vamos lá, de novo, né? Caneca, existem milhões de canecas, mas por que que ela é diferente? Por que que ela é legal, sabe? Por que que tu acha que aquele produto o cliente precisa comprar ele? Acho que por essa linha, assim, tu humaniza um pouco, né? Do que só botar uma foto de uma caneca num fundo. Exatamente. A Mayara fez uma pergunta aqui, mas foi respondida tu perdeu, foi o começo da live, vai ter que ver depois, Mayara. Enfrentamos diretamente as consequências no atendimento do Best Gourmet Caxias, pois vendemos a imagem e a experiência futura do cliente, né? Então, o meu irmão que trabalha com o Best Gourmet, né, enfrentou isso. Sabe o que é o Best Gourmet, Matheus? Acho que não. Tu não sabe o que é Best Gourmet, então depois eu te explico. Meu irmão vai dizer, Tá. mas vende aí. Best Gourmet é um bloco onde tem várias oportunidades de tu experimentar vários lugares, refeições, com desconto. Tu compra esse bloco antes. Como é que tu não conhece Best Gourmet? Vou ter que vender Pá, pra ti. E aí tu. Só que aí não acredito. escolhendo a Egito, o que aconteceu? Foi vendido uma imagem, né? Dessa experiência que tu ia ter, e aí agora as pessoas precisam trabalhar para poder estar nesse lugar, né? Então, com a pandemia, as pessoas não podem utilizar isso. Então, ia vencer Ah, agora, ia vencer em junho agora, eles prorrogaram, para que as pessoas trabalhassem melhor as oportunidades que o Best Gourmet oferece. Daniel, pessoas. Infelizmente, tenho compromisso. Muito obrigado, parabéns, Andy e Matheus. Até amanhã. valeu. Perfeito. A Fábio te respondeu perfeito. Estou adorando essas parcerias, Anica. William, eu creio que foto é alma, é sentimento. Tem que ser um artista para ficar boa. Viu? Então, vamos lá. Loiva, estou usando a opção no fundo branco em meus produtos. Perfeito. A Fábio, Andy, tu disseste que minha pergunta foi boa, então respondi. Fui tua aluna. Ah, que ótimo. A Daniela escreveu. Peraí, vamos lá. Ó, meu irmão é que não soube explicar. Ele escreveu um passaporte de vantagens, é o Best Gourmet. Olha, eu quero desconto no próximo, viu? Porque eu tô fazendo propaganda aqui para um monte de gente. A Daniela escreveu, seria a foto comercial de margarina. Então, É, assim, a gente exatamente. a gente está quase encerrando o nosso horário. Então, assim, Ah, eu preciso te fazer. Viu como passou rápido? Meu trabalho é retratar as pessoas, né? Então, dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Tu concorda com isso? Com esse dizer? Essa frase? depende. Eu acho que sim, que ela pode dizer mais que 1000 palavras se ela for pensada, sabe? Se a fotografia for pensada. Como assim? Porque a gente tem muito conceito de que é só tu apontar a câmera e tirar a foto. E que nem eu falei antes, tem muito profissional bom, muito fotógrafo bom, e hoje os dispositivos celulares, enfim, fazem fotos às vezes melhores que as câmeras, né?
Então, eu acho que não é por essa linha de equipamentos e coisa que vai ser diferencial. Eu acho que a foto, ela passa uma mensagem e mesmo que a gente não saiba ou não faça isso de forma intencional, ela sempre vai passar uma mensagem. Então, se tu faz isso de forma consciente, se tu sabe o que tu quer passar com aquela fotografia, sim, ela pode falar muito mais do que 1000 palavras. Principalmente quando a gente fala de fotos de pessoas, né? Famílias, enfim. Era aquilo que eu estava falando antes. Tu captar o momento, tu entender quem são aquelas pessoas, e daqui a pouco fazer uma foto de uma família, de um momento deles, que só eles sabem como que foi aquilo, como que é o dia a dia deles, e eles olharem isso lá no futuro e dizer, bah, era bem assim que a gente se tratava, a gente brincava dessa forma, sabe? Vai dizer muito mais do que for explicar com palavras, né? Ela vai te dar aquela reação imediata à foto. Então é mais ou menos isso que eu acho. Tá. E a Nica quer saber, assim, queria saber um pouco mais sobre a entrega do teu trabalho, se é impresso ou entrega digital. Tá, eu vou falar rapidamente, tá? Porque a gente está quase encerrando também. Tá, e esse item, quando a gente conversa com clientes, é um assunto que eu me estendo um pouco, porque eu acredito muito na fotografia impressa também, porque ela te traz sentido, assim, tu tem tato, tu tem o visual ali, tu pegar uma foto é diferente, né? E outra coisa que eu falo também é que ninguém vai se reunir na frente de um computador ou de uma televisão para ver as fotos. Tu vai olhar aquilo uma vez quando tu receber e nunca mais vai voltar, sabe? Então, sim, eu sempre entrego um material, até é um dos itens que eu costumo dizer que é um pouco diferencial, assim, porque eu me preocupo muito com a entrega. Então, a gente tem um kit de entrega, que eu chamo assim, que vai algumas fotos impressas, vai uns outros mimos para o cliente, para ele poder ter isso fisicamente, poder pegar, sabe? Do que só mandar um pendrive ou um Google Drive, alguma coisa assim, né? E claro, depende muito do que a pessoa quer contratar, ou quer, daqui a pouco quer um álbum, quer alguma coisa a mais, né? Mas na maioria dos casos, assim, sempre vai algum material impresso junto. Bom, a Dani falou, o diferencial é a sensibilidade de quem tira a foto. A Loiva, parabéns pelo teu trabalho, Matheus, simplicidade, lindo, realizado com muita dedicação e carinho. A Nica disse arquivo, cheiro, toque. É experiência, na verdade, experiência, né? Experiência. Eu sempre digo que tu tem que hoje duas vertentes. É experiência e online. Gratidão a ambos, foi uma noite de aprendizados. Parabéns pela iniciativa de propor tudo isso. Tenho que ir para outro compromisso. Amém. Bom, gente, eu só queria que vocês fizessem o seguinte: tirassem um print agora e print da gente. A gente vai fazer uma foto bem legal aqui. E vocês marquem eu e o Matheus e divulguem o nosso trabalho, certo? Vamos fazer uma foto? Espero que vocês divulguem o nosso trabalho, que a gente gosta muito. Amanhã a gente continua com as lives. Obrigado, a gente vai falar de motivação com a Aline Oliveira, lá de Santa Catarina, de Itapema, é psicóloga. A gente estudou junto no primeiro grau e no segundo grau também. E aí a gente vai trocar umas ideias sobre motivação na vida pessoal e profissional. Eu espero todos vocês. Matheus, muito obrigada pela experiência que a gente trocou hoje. Acho que foi uma coisa muito bacana. Acho e eu queria que sim, com certeza. Deixar agora as palavras finais para ti. Tá, legal. Eu vou aproveitar o espaço para fazer um breve jabazinho. Mas, na verdade, assim, então, para fechar tudo isso, a gente precisa se preocupar com a imagem e, que nem eu falei, o online veio para ficar. Então, eu queria deixar também aqui o convite, se alguém quiser entender um pouco mais sobre fotos de perfil, retratos profissionais, me procura, que a gente está com uma campanha, um projetinho bem legal aí para movimentar um pouco isso, ajudar as pessoas a passarem uma imagem mais legal, né?